Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pet Agro. Hoje eu irei fazer a lista 10 de experimentação agrícola, que trata sobre análise de variância de um experimento fatorial 3x3 com interação não significativa. Aqui encontram-se todas as informações, o enunciado e a tabela para a resolução desse exercício. Num experimento com a cultura do algodão, no esquema fatorial 3x3, foram utilizadas 3 densidades de plantio, D1, D2 e D3, e 3 fórmulas de adubação, F1, F2 e F3. Aos 15 dias de idade, as alturas das plantas em centímetros foram as seguintes. Aqui nós temos a tabela que mostra todas as alturas de plantas em relação à densidade de plantio e às fórmulas de adubação, lembrando que esse exercício encontra-se em blocos. O número 402.1 ele está com uma cor diferenciada porque utilizaremos ele nos cálculos seguintes e para facilitar eu marquei de uma cor mais evidente para que a identificação seja melhor. Agora vamos saber o que o exercício pede, o que devemos fazer nesse exercício. Sabendo-se que os blocos controlam pequenas diferenças de fertilidade do solo, pede-se a. Fazer análise de variância preliminar. B. Fazer a análise de variância de acordo com o esquema fatorial 3x3, estudando-se os efeitos de densidade de plantio, fórmulas de adubação e da interação DF. Calcular as densidades de plantio e o erro padrão dessas médias, aplicar o teste de Tukey às médias de densidade de plantio e concluir. Calcular as médias de fórmulas de adubação e o erro padrão dessas médias. Aplicar o teste de Tukey às médias de fórmulas de adubação e concluir. Calcular o coeficiente de variação do experimento. Iniciarei a resolução do exercício. O item A pede análise de variância preliminar. Para começarmos essa análise de variância preliminar, precisamos descobrir o número de tratamentos e o número de blocos. O número de tratamentos é cada densidade de plantio combinada com cada fórmula de adubação, ou seja, densidade de plantio 1 combinada com F1, F2, F3, densidade de plantio 2 combinada com F1, F2, F3, e densidade de plantio 3 combinada com F1, F2 e F3. Com isso, nós obtemos 9 tratamentos, que será representado pela letra I. O número de blocos já se encontra na tabela, e ele é o número 4, representado pela letra J. Para a gente prosseguir com a análise de variância, nós precisamos de achar todas as somas de quadrados, a total, a de tratamento, a de blocos e a de resíduo. Para acharmos a soma de quadrado total, devemos fazer a soma de números que irão de 8.1 até o 13.4 da tabela e elevar esse número ao quadrado, menos o C. Para fazer essa resolução, irei mostrar na calculadora para facilitar e a visualização ficar um pouco melhor. Inicialmente, nós devemos limpar a nossa calculadora, fazendo o Shift Mod 3 e reseta tudo. Feito isso, nós devemos colocar no modo estatístico, Mod 2. Pronto. Com isso, teremos que colocar todos os valores, 8.1 mais até o 13.4, M+. Feito isso, iremos apertar o Shift S Sum, que é a soma, e o 1, e ele nos dará o valor que nós precisamos para a fórmula da soma de quadrado total. O nosso G, como já mostrei no enunciado e marquei em cores mais fortes para visualização, é um número 402,1 ao quadrado. O I é o tratamento e o J blocos que já encontramos. Portanto, a soma de quadrados total, fazendo o cálculo, vai ficar 4.630,29 menos 402,1 ao quadrado dividido por 9 vezes 4. Esse valor
nos dará 139,06. Ok, achamos a soma de quadrado total. Agora devemos achar a soma de quadrados de tratamentos. A soma de quadrados de tratamento, nós iremos considerar os totais representados pelas densidades combinadas com as fórmulas, que vai de 31,6 a 53,7. O procedimento da soma será feito igualmente ao da soma de quadrados total na calculadora. A diferença serão os valores. Feito isso, nós encontraremos que a soma de quadrados de tratamentos é 1 sobre o número de blocos, 4, vezes 18.285,51 menos o C. O C, ele é o G ao quadrado dividido por I vezes o J, que nós já calculamos no exercício anterior e deu 4.491,23, ou seja, já temos o valor, então podemos otimizar o nosso tempo de cálculo colocando já o valor pronto. Resolvendo essa fórmula, nós obtemos 80,14 para a soma de quadrados de tratamento. A soma de quadrados de blocos ela é muito parecida com a soma de quadrados de tratamentos. As diferenças são: o 1 vai ser dividido pelo número de tratamentos e a soma será dos totais representados pelos blocos, que vão dos números 92,5 até o número 106,5. E o procedimento, novamente, é igual ao feito na soma de quadrados total na calculadora, modificando apenas os valores. Feito isso, nós encontraremos que a soma de quadrados de blocos é 1 sobre 9 vezes 40.544,43 menos 4.491,23, que é o nosso C, lembrando que ele sempre está na fórmula, que será 13,70. A soma de quadrado de resíduos será a soma de quadrados total menos a soma de quadrado de tratamentos menos a soma de quadrado de blocos, ou seja, 139,6 menos 80,14 menos 13,70, encontrando 45,22. Achado a soma de quadrado, podemos fazer então o quadrado da análise de variância. O quadrado da análise de variância, ele possui como causa de variação os tratamentos, os blocos, o resíduo e o total. Grau de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio e o F. No primeiro quadro, nós podemos ver como chegar a todos esses cálculos que irei mostrar posteriormente. Para encontrar o grau de liberdade dos tratamentos, iremos pegar o número de tratamentos menos 1 e encontraremos o número 8. Para blocos, o número de blocos menos 1, encontrando o número 3. Para resíduos, nós iremos fazer o grau de liberdade dos tratamentos vezes o grau de liberdade do bloco, encontrando o número 24. O total é a soma de todos os graus de liberdade, encontrando o número 5. As somas de quadrados já foram calculadas e já foram colocadas aqui. 80,14 para tratamentos, blocos 13,70, resíduo 45,22 e o total 139,06. Iremos calcular então o quadrado médio. O quadrado médio dos tratamentos é a soma de quadrado dos tratamentos dividido pelos graus de liberdade do tratamento. Fazendo esse cálculo, nós encontramos 10,01. Para blocos, o quadrado médio é encontrado a partir da soma de quadrado dos blocos dividido pelos graus de liberdade dos blocos. E, fazendo os cálculos, encontraremos o número 4,56. Para resíduos, será o mesmo procedimento, porém, será a soma de quadrados dos resíduos dividido pelos graus de liberdade dos resíduos, encontrando o número 1,88. Para acharmos o F, devemos, inicialmente, para os tratamentos, fazer o QM dos tratamentos dividido
pelo QM dos resíduos. Fazendo esse cálculo, encontraremos o número 5,31. Para blocos, o cálculo será feito com o quadrado médio dos resíduos também. Porém, será quadrado médio dos blocos dividido pelo quadrado médio dos resíduos, encontrando o número 2,42. Iremos fazer um teste F para saber se os tratamentos dos blocos rejeitam ou não o H0, que seria o seguinte: H0 é igual a H1, não rejeita, H0 diferente de H1, rejeita. Feito isso, iremos então encontrar cada F com os graus de liberdade. O F do tratamento iremos encontrar pelos graus de liberdade 8 dos tratamentos e os graus de liberdade do resíduo 24, tanto para 5% quanto para 1%. Olhando a tabela F para 5%, considerando 8 e 24, encontraremos o número 2,36. Já para a tabela de 1%, olhando 8 e 24, encontraremos 3,36. Para os blocos, pegaremos o grau de liberdade de blocos 3 e o grau de liberdade de resíduo 24. Na tabela de 5%, encontraremos 3,01 e na tabela de 1%, 4,72. Feitos esses valores, iremos olhar novamente para o nosso F. O F para tratamentos é 5,31, ou seja, ele está acima do 1%, 3,36. O F para bloco é o número 2,42. Ele está abaixo do nosso 5%, 3,01. Portanto, qual é a conclusão do teste F? Para tratamentos, rejeita H0 a 1% de probabilidade, portanto, os tratamentos eles diferem entre si. Para blocos, não rejeita H0 a 1% de probabilidade, portanto, os blocos não diferem entre si. O item B pede análise de variância no esquema fatorial 3×3. Primeiramente, devemos fazer o quadro de totais, os quais terão as 3 densidades, as 3 fórmulas de adubação, o número de repetições, que será 4, que é o número de blocos que nós encontramos também, e os totais. Olhando novamente na tabela do exercício, encontraremos que D1 mais a fórmula de adubação 1 é o número 31,6. Faremos isso para todos os seguintes: D2, F2, D3, F3. No caso, estou considerando a fórmula de adubação representada pela letra A, para facilitar na visualização. Feito todo esse quadro, nós teremos que calcular os totais. Os totais são as somas, ou seja, faremos 31,6 mais 41,4 mais 43,7, encontrando 116,7. Para a coluna, faremos 31,6 mais 42,1 mais 45, encontrando 118,7. Faremos isso para tudo. Feito tudo isso, nós teremos que fazer a soma dos totais. Tanto da coluna quanto da linha encontraremos o mesmo valor. Ou seja, fazendo a soma de 118,7, 137, 146,4, encontraremos 402,1. O valor que nós utilizamos para o cálculo do nosso G. Agora, para fazer a análise de variância, temos que fazer todas as somas de quadrado para densidade, fórmula de adubação, densidade e fórmula de adubação e a interação densidade e fórmula de adubação. Para a soma de quadrados de densidade, faremos 1 sobre o número de repetições. Porém, na fórmula de quadrado da soma de densidades, consideraremos os totais da coluna. Cada total da coluna vem de 12 repetições. Uma vez que a densidade 1 combinada com a fórmula de adubação 1 vem de 4,
a densidade 1 com a fórmula de adubação 2 de 4 e a densidade 1 com a fórmula de adubação 3 de 4, 4 mais 4 mais 4, 12. Então, serão de 12 repetições. 1 sobre 12, vezes a soma de cada total ao quadrado menos o C, aquele C que nós encontramos na análise de variância preliminar, 4.491,23. Fazendo todo esse cálculo, nós chegaremos em 43,96. A soma de quadrados da fórmula de adubação terá também 1 sobre 12, porque cada total também vem de 12 repetições, vezes cada total ao quadrado somado com eles, menos o nosso C que a gente já encontrou, 4.491,23, totalizando 33,07. A soma de quadrados do D e fórmula de adubação é 1 sobre 4, 4 repetições. Por quê? Pegaremos os números de 31,6 a 53,7. Esses números, cada um deles vem apenas de 4 repetições, portanto, 1 sobre 4. Fazendo o quadrado de cada número desses e somando menos o nosso C, a gente encontrará que a soma de quadrados D e A 80,14. A soma de quadrados da interação densidade de plantio e fórmula de adubação será a soma de quadrados D e A menos soma de quadrados de D menos a soma de quadrados de A. Portanto, a soma de quadrados da interação será 80,14 menos 43,96 menos 33,7 igual a 3,11. Achado todas as somas de quadrado, faremos como no exercício A, o quadro de análise de variância. Esse quadro de análise de variância é basicamente o que nós também já fizemos no exercício A, para encontrar tanto os valores dos graus de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, o F, é o mesmo esquema. As causas de variação é a nossa densidade de plantio, a fórmula de adubação e a interação densidade de plantio e fórmula de adubação. Na densidade de plantio, nós temos 3, ou seja, o grau de liberdade será 3 menos 1, 2. Fórmula de adubação, a mesma coisa, 3 menos 1, 2. Os graus de liberdade da interação da densidade com a fórmula de adubação será a soma do grau de liberdade do D mais o grau de liberdade da fórmula de adubação, encontrando o número 4. As somas de quadrados já foram encontradas, portanto, devemos calcular o quadrado médio e o F. Lembrando que o quadrado médio é sempre a minha causa de variação, a soma do quadrado da minha causa de variação sobre a soma de quadrados do meu resíduo. Por isso, embaixo nós encontramos os valores para resíduo, para ficar mais fácil a visualização para os nossos cálculos. Portanto, o quadrado médio da densidade será a soma de quadrado da densidade dividido pela soma de quadrado dos resíduos, encontrando 21,98. Para a fórmula de adubação, será a soma de quadrado de adubação dividido pela soma de quadrado do resíduo, encontrando 16,53. Para a interação densidade de plantio e fórmula de adubação, será a soma de quadrados da interação dividido pela soma de quadrado do resíduo, encontrando 0,77. Para o F, faremos como já foi feito no exercício A, que será o quadrado médio da causa de variação sobre o quadrado médio do resíduo. Portanto, facilitando os nossos cálculos, encontraremos 11,96 para a densidade de plantio, para a fórmula de adubação 8,77, para a interação 0,41. Ou seja, terminamos o nosso quadro da análise de variância. Falta ainda identificar se foi significativo ou não. Aplicaremos agora um teste F, tanto para 5% quanto para 1%. Tanto a nossa densidade de plantio quanto a nossa fórmula de adubação terá o grau de liberdade 2. Portanto, para facilitar,
Como encontraremos o mesmo valor de f para 5% e 1%, faremos apenas um cálculo, porque utilizaremos ele tanto para a densidade quanto para a fórmula de adubação. Nesse caso, dá certo porque os 2 graus de liberdade foram o mesmo. Então, isso irá nos facilitar para a gente encontrar na tabela. Para o f da densidade, será os graus de liberdade da densidade e os graus de liberdade do resíduo 2 e 24. Olhando na tabela de 5%, encontraremos 3,40. Na de 1%, encontraremos 5,61. A mesma coisa será para o f de fórmula de adubação. Por isso, já foi representado uma vez apenas, porque sabemos que os dois possuem o mesmo grau de liberdade. Para a interação, densidade de plantio e fórmula de adubação, será o grau de liberdade dessa interação e os graus de liberdade do resíduo, ou seja, 4 e 24. Na tabela de 5%, encontraremos 2,78 e na tabela de 1%, 4,22. Feito isso, retornaremos ao nosso quadro de análise de variância. O nosso F para a densidade deu 11,96, ou seja, está acima de 1%, portanto, os dois asteriscos. Para a nossa fórmula de adubação, o nosso F é 8,77, estando acima de 1% também. A interação D e A possui um F de 0,41. Esse 0,41 está abaixo de 5%, ou seja, não é significativo. Concluindo o nosso teste F. Para a densidade de plantio, o teste F foi significativo ao nível de 1% de probabilidade, indicando que a densidade de plantio influenciou na altura de plantas. Para as fórmulas de adubação, o teste F também foi significativo ao nível de 1% de probabilidade, indicando que a adubação influenciou na altura de plantas. Para a interação D e A, densidade de plantio e fórmula de adubação, nós não rejeitamos H0 ao nível de 5% de probabilidade e concluímos que os fatores são independentes. Devemos estudar apenas os efeitos principais, ou seja, a interação não foi significativa. Item C, ele quer as médias e erro padrão das densidades. Para facilitar os nossos cálculos das médias, faremos uma tabela das médias, que servirá tanto para o nosso item C quanto para o nosso item E. Para essa tabela de médias, colocaremos nas colunas cada fórmula de adubação e nas linhas as densidades. E na coluna a média da densidade e na linha a média de adubação. Os valores que nós encontramos de média para D1 com A1 será o que pegaremos do quadro de totais dividindo pelas repetições. Portanto, D1A1 veio de quantas repetições? 4. 31,6 dividido por 4, 7,9. A mesma coisa para cada um. D2A1, D2A2, D3A3, D3A1. Feito isso, partiremos para as médias. As médias das densidades, representada por MD. Cada média dessa será dos totais, dos quadros de totais, dividido por 12 repetições. Porque lembra que vem de 4 mais 4 mais 4, 12 repetições. Então será 116,7 dividido por 12 e obteremos 9,72. Para as médias de adubação, será feita a mesma coisa, porque também vieram de 12 repetições. Ou seja, será feito 118,7 dividido por 12 e encontraremos 9,89. Isso será feito para as médias posteriores. Já a média entre a média de densidade e a média da fórmula de adubação, ela vem de 36 repetições, porque ela vem de 12 repetições, mais 12 repetições, mais 12 repetições, que são dos totais.
ou seja, 402,1 dividido por 36, resultando 11,16. Feita a nossa tabela de médias, isso facilitará para nossos cálculos. Mas o item C pede as médias e erro padrão das densidades. A média maior é 12,40, então ela será primeiro, que é a média 3, da densidade 3. A segunda é da densidade 2, 11,37, e a última da densidade 1, 9,72. Feito isso, está corretamente organizado. Já podemos calcular o nosso erro padrão. O erro padrão é o QM dos resíduos dividido pelas repetições, tudo isso sobre uma raiz. Fazendo esse cálculo, nós encontramos que o QM dos resíduos pela raiz 1,88 dividido pela raiz das repetições, que são 12, lembrando que são as repetições que a gente está fazendo das médias. Fazendo esse erro padrão, nós encontraremos 0,3962. No item D, precisamos fazer o teste de Tukey para as densidades. O teste de Tukey, inicialmente, precisamos calcular o DMS, que é o Q dos números das médias e graus de liberdade dos resíduos vezes o erro padrão. Esse Q é tabelado, igual a gente encontra para 5% e 1% de F. O Q nosso será 3 e 24, porque o número de médias nossas são 3 e os graus de liberdade dos resíduos 24. Porque o número de médias são 3? Porque são 3 densidades. Fazendo o cálculo do DMS, o Q, encontrando o valor tabelado, vezes 0,3962, encontramos 1,39. Encontrando o DMS, temos que fazer uma tabela que será a diferença das médias. Fazendo a tabela, nós colocaremos em ordem todas as médias, M3, M2, M1 nas colunas e nas linhas M3, M2 e M1. Como é um espelho, M3 menos M3, 0, M2 menos M2, 0, M1 menos M1, 0. E tudo que será para a esquerda será um espelho do que será para a direita, então não precisamos considerar. Fazendo a diferença de M3 menos M2, encontraremos 1,03. Para M3 menos M1, 2,68. E para M2 menos M1, 1,65. Tanto 2,68 quanto 1,65 são maiores que o DMS, então colocaremos um asterisco. Voltando para as nossas médias do item C, iremos atribuir letras. Tanto a média de 3 quanto a média de 2, a diferença delas dá menor que o DMS. Portanto, as letras serão iguais. Azinho para M3 e Azinho para M2. Tanto M3 como M1 são diferentes e a diferença de M2 com M1 também dá maior que o DMS. Portanto, M3 é diferente de M1 e M2 é diferente de M1. E, com isso, o M1 será atribuído à letra Bzinho, ficando Azinho, Azinho, Bzinho. O item C segue o mesmo esquema que a gente já fez para as densidades, só que agora ele quer as médias e erro padrão da adubação. Como a gente já fez a tabela de médias, a gente já sabe as médias que iremos utilizar. Ficaremos média 3, 12,20, média 2, 11,41, média 1, 9,89. E o erro padrão será o mesmo, porque teremos o mesmo número de repetições e o mesmo quadrado médio de resíduo. Feito isso, iremos para o item F. O item F, ele pede o teste de Tukey para adubação. O nosso DMS, ele será igual a 1,39. Por quê? Porque também temos o mesmo número de fórmulas de adubação que o número de densidade de plantio, 3. E os graus de liberdade do resíduo, 24. Portanto, o Q será o mesmo. E o erro padrão da média também será o mesmo.
Portanto, o DMS será 1,39. Iremos fazer a tabela como fizemos no item D e a diferença entre cada média, como também fizemos no item D, encontrando 0,79 com a diferença de M3 e M2, 2,31 com a diferença de M3 e M1 e 1,52 com a diferença de M2 e M1. Tanto a diferença de M3 e M1 e a diferença de M2 e M1, eles são maiores que o DMS, então serão colocados os asteriscos. Voltando nas médias da adubação, ocorrerá a mesma coisa que ocorreu com as médias de densidades para atribuir as letras. Portanto, a diferença entre a média 3 e a média 1 dá um valor maior que o DMS, portanto, serão atribuídas letras diferentes. M3 e M2 possuem um valor menor que o DMS, então serão atribuídas letras iguais, ou seja, M3 e M2 receberão o A maiúsculo e M1 o B maiúsculo. Neste caso, a diferença entre M2 e M1 também dá maior que o DMS, por isso, M2 e M1 são atribuídas letras diferentes. Qual é a conclusão de todo o teste, tanto para densidade quanto para adubação? Que as médias seguidas pela mesma letra, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Ou seja, por exemplo, as médias de densidades, tanto a média 3 como a média 2, não há diferença, porque foram atribuídas as mesmas letras. E, no caso da adubação, a média 3 e a média 2 também não possuem diferença. Já a média 3 com a média 1 e a média 2 com a média 1, elas são diferentes porque foram atribuídas letras diferentes fazendo o teste de Tukey. Por fim, o último item é o item G, que pede o coeficiente de variação. A fórmula para o coeficiente de variação é a raiz do QM de resíduo dividido pela média. Qual que é essa média? Essa média é aquele 11,16 que nós calculamos. E toda essa fórmula é multiplicada por 100 porque queremos em porcentagem. Portanto, o nosso coeficiente de variação será a raiz quadrada de 1,58 dividido pela média que fizemos do quadrado de totais, aquela média que é tanto das densidades quanto das fórmulas de adubação e foram obtidas a partir do quadrado de totais dividindo pelas repetições. Tudo isso multiplicado pelo 100 para a gente achar em porcentagem e esse valor nos dá 12,29.